Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a fé que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o quinto domingo do tempo comum. A cada domingo nós temos a oportunidade de abrir os nossos sentidos à palavra de Deus. Uma palavra diferente, uma palavra que provoca movimentos, transformações, mudança. E é isto que é relatado no Evangelho de Lucas de hoje. Jesus já, no Evangelho de Lucas, já havia realizado muitos milagres, sinais, até este dia em que, passando na beira do lago de Genezaré, no cotidiano da vida daquelas pessoas, de modo especial Simão, Tiago e João, ele ensina a barca de Simão e depois os chama. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele é o mestre não do escritório, mas da estrada. E é ele que, aproximando-se da realidade daquele povo, e assim hoje ainda é, ele os toca com uma palavra que cria mudança, que gera movimento. As pessoas queriam ouvi-lo, queriam sentir a força que vinha dele, a interpretação que ele tinha da Torá. E Jesus então sobe na barca de Simão, algo muito simbólico, adentra já na história de Simão, e dali ensina muitos. E depois, olhando para aquela tristeza que ele estava, eram pescadores, não haviam pescado nada a noite inteira, um momento assim bastante difícil, fala para eles: agora avancem para águas mais profundas, lançai a rede novamente. E é em obediência a esta palavra que Simão faz e depois vê o que aconteceu. Uma pesca extraordinária, como nunca havia visto. E diante daquele sinal tão grande, ele sente medo. É interessante que muitas vezes sentimos falta de algumas coisas, queremos algo e quando a temos diante de nós, sentimos medo, titubeamos, porque temos desconfiança. É Jesus que quebra esse ciclo e mostra para Simão que agora ele será pescador de homens, o chamado então para que ele o seguisse, ele, Tiago e João. E eles vão, não tenham medo. Então, querido irmão e irmã, aquela manhã que amanheceu triste pela falta de peixes, e era o que eles queriam, ela foi transformada, ao ponto de depois de mesmo tendo muitos peixes, tudo ficasse relapsado. E agora eles deixaram que o Senhor abrisse os horizontes da sua existência, abrisse os seus olhos, mudasse as suas perspectivas, ao ponto de deixarem tudo para trás e seguirem Jesus. Nós somos homens e mulheres de muitas palavras no tempo que vivemos. Falamos muita coisa, digitamos muito. Agora, há palavras que geram vida, boas mudanças, e há palavras que geram morte.
Somos chamados ao exemplo do Senhor, de também compreendermos que temos que ter mais responsabilidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós digitamos, e que também Ele nos chama para uma proximidade, para a relação, para a mudança de mentalidade. Sejamos hoje nós também, como que aquelas barcas paradas no lago de Genezaré, na qual o Senhor também quer adentrar para ensinar, para mudar a vida de outros. Esta grande beleza da fé. Ele nos transforma e, se nós permitirmos, também nós seremos agentes de transformação na vida daqueles que passam pela nossa vida. Que o Senhor hoje os abençoe, abramos os nossos sentidos e não tenhamos medo daquilo que Ele nos oferece. Dessa bênção sobre vós, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.